aí, pessoal, aqui é o Diego Reis, criador da Be Creative, artista, visual, designer, tá? Estamos aqui na primeira edição do videocast no Pixel Show, realizado pela REC Brasil, Rede de Economia Criativa Brasil, através de termo de fomento assinado com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Eu sou Alan Zacher, idealizador da revista Zup, curador do Festival Pixel Show, e a gente está hoje aqui com uma nova convidada nesse último episódio dessa primeira temporada, né? Isso. E mais um episódio, talvez o último, não sei, né? É o último de muitos que virão ainda. É que pra quem vai assistir, a pessoa não sabe, né? Mas é isso, tá? É isso. Você quer apresentar essa convidada especial, né? Apresente, vamos lá. Nada mais, nada menos que Maria Luísa, tá? Certo? Aqui com vocês, Maria Luísa. Maravilhosa, com esse cabelo lindo, gente. Toda, né? Maria Luísa, seja muito bem-vinda, tá? Ao nosso Obrigado, né? Obrigada pelo convite. Valeu. Muito obrigado. E a gente vai explorar aqui um pouquinho de quem é Maria Luísa, do seu trabalho, o que é fazer curadoria e tudo mais. Pra quem não sabe, Maria Luísa é curadora, tá? Posso chamar de historiadora também? Historiadora, grafiteira, né? Faz murais. Isso aí. Pra começar, diga pra nós quem é Maria Luísa. Como você entrou nesse mundo? O que te move aí pras artes? Nossa, essa pergunta é sempre muito difícil, né? Mas acho que a relação com as artes ela é muito antiga na minha vida. E como tudo na vida se transforma, né? Então, começa muito com a minha mãe, que pintava. Minha mãe tá viva, né? Ainda bem, mas ela não pinta mais. E ela pintava muito quando era criança, pintava a óleo, chegou a fazer aulas, né, de pintura. E ela me via fazendo desenho palitinho, né? Aquela coisa bem de criança. Ela falou, vou te ensinar a desenhar, né? E eu acho que começa por aí. A minha mãe foi a pessoa que me levou a conhecer museus. Então, sinto que esse berço é um berço muito propício para esse primeiro contato com as artes. E aí, com a vida acontecendo, fui tomando contato com grafite, vendo grafite na rua. E foi, então, a primeira e talvez a única técnica que eu realmente me dediquei a conhecer, a aprofundar e a estudar. E nisso já são 12 anos, né, com o grafite na minha vida. E no meio dessa trajetória, comecei a frequentar ateliês de outros artistas e conversando com outros artistas, me vem o interesse, então, no estudo de História da Arte. Entro na universidade e na universidade vou conhecendo outras possibilidades, né, dentro desse campo. E aí eu começo a entender que eu gosto mais de escutar e pesquisar o trabalho de outros artistas do que, de fato, de ser a artista que está ali produzindo. E acho que isso me puxa muito para a curadoria, né? A pesquisa, o interesse no trabalho das pessoas criativas, né? Sim. Que estão produzindo e tensionando cada vez mais o mundo, né? Olhares e percepções sobre o mundo. Não, maravilha, meu. Bacana, tem um paralelo forte aqui com o que eu faço também, né? Que a gente estava até conversando no começo. Então acho que vai ser um papo bacana. E a gente podia começar, então, falar já de curadoria. Acho que já podia inserir, conta pra gente. A gente estava olhando no Instagram, seu Instagram, antes de você vir pra cá, e a gente viu que você fez uma curadoria pra Pina, né? Para a Pinacoteca de Mauá, sim. Eu fiz 2 já, na realidade. Essa última, mais recente, foi a comemoração dos 20 anos da Pinacoteca de Mauá. E é um trabalho muito sensível, né? Quando você precisa lidar com a história de uma instituição, né? Uma coisa é você fazer uma exposição com um acervo, outra coisa são os 20 anos de um acervo. Isso te traz outras camadas, né? De lidar com uma questão de fato de narrativa, né? Como você conta uma história, já teve a exposição de 10 anos, a de 15, que não participei dessas exposições. O acervo não é o mesmo, ele aumentou desses tempos, né? Até os 20 anos, mas de que maneira e com quais objetivos você conta uma história de 20 anos de uma coleção? Então, essa é a mais recente. E a primeira foi Travessias do Moderno em Mauá. 2022, todo mundo querendo debater o modernismo, né? E aí, em Mauá, houve essa conversa, né? Eu, Cecília Camargo, Denner de Souza, e também o Felipe Rodrigues, que é das Cênicas. Nós tivemos uma conversa, o que a gente vai fazer? Modernismo em Mauá, etc., né? E aí, nisso começam a surgir debates e ideias, e aí é quando eu penso nessa proposição de que
Mauá entra no processo de modernização com a chegada da linha férrea, né? E que essa, pensando até a leitura de Walter Benjamin, né, sobre o anjo da história, né, é esse progresso que puxa a cidade de maneira muito brusca, né, para o moderno, né, para o futuro moderno. Então, é essa linha férrea que chega rasgando em Mauá, do nada precisa sair de uma linha rural e entrar num processo de industrialização, né, primeiro de fomento à cidade, né, de São Paulo, porque vários monumentos e várias ruas da cidade de São Paulo foram construídas com pedras da pedreira de Mauá, né? E então esse processo muito colonizador que a gente ainda tem, né, nesse começo do século com a capital, e depois disso começa a ter um desenvolvimento de uma cultura, de fato, da cidade, né? Então acho que um processo que marca muito isso é a presença de uma obra do Lazar Segall na coleção, que aí nos 20 anos a gente traz, né, essa obra. E o quanto esses modernistas de São Paulo frequentavam essa região do ABC como casa de campo, né? Então a gente coloca esse paralelo trazendo essa produção mais contemporânea, que são os artistas da cidade, né? As pessoas que já nasceram na cidade, as pessoas migrantes para a cidade, que têm outras percepções desse local, né? Não é a casa de campo, é onde as pessoas moram, é onde elas constroem suas casas, né? E a gente pode, enfim, entrar em diversas camadas disso, né? Dos processos de uma população majoritariamente nordestina, majoritariamente mineira, né? Negra, né? Enfim. O legal é que quando você fala assim, tipo... para quem não sabe, né? Então, Mauá é uma das cidades do ABC. Então, ABC é composta por 7 cidades. E Mauá é uma delas, uma cidade importante. E aí, quando a gente fala do ABC, já que... antes disso, Mauá, o ABC é o seu principal, como é que eu posso dizer? Reduto. O seu principal foco de pesquisa e atuação de trabalho? O meu interesse de trabalho, na realidade, é pensar o deslocamento dos espaços de fruição de arte. Né? Então, se nós temos a tendência, eu como mauaense, né, de pegar o trem e ir para o centro de São Paulo para ver uma exposição na Pinacoteca do Estado, né, a provocação, principalmente dessa última exposição, ela foi muito... A primeira eu vejo como um ensaio, essa segunda como uma prática desse ensaio. De tensionar essa inversão dos sentidos, né? Então, que as pessoas, foi possível, por exemplo, na abertura, que 217 pessoas fossem na abertura da exposição, muitas pessoas vindas de São Paulo, para ver a exposição em Mauá. Né? E ao longo dos 2 meses e meio de exposição, nós tivemos muito dessa inversão acontecendo, né? Com grupos visitando, com diretores de instituições de São Paulo indo visitar. Essa é, na realidade, o meu interesse, né? Essa provocação dessa inversão. Isso, a princípio, eu faço em Mauá, porque eu realizo essa prática desde 2019, porém, o meu interesse está ligado a diversas instituições, inclusive porque é por esse motivo que eu tenho contato com a Pinacoteca de São Bernardo, de Ribeirão Pires, mas também estou me aproximando de outras instituições fora do ABC. A ideia também é pensar os acervos, as coleções, os modos de colecionar, de organizar, de conservar, que são encontrados em instituições que têm muito menos recursos do que instituições de São Paulo. Recursos e, às vezes, acesso a conhecimentos, mas que ainda assim preservam, ainda assim conservam, ainda assim expõem. Né? Então, de que maneiras isso acontece? Né? E de que maneiras a gente também pode profissionalizar cada vez mais, né, o circuito, mas também compreender essas outras práticas, né, de fazer. Conta pra gente também como foi sua inserção, assim, você mandou seu currículo, ou você chegou a fazer um trabalho quando estava estudando ainda para conhecer o pessoal da Pinacoteca de Mauá? Como que você conseguiu, como abriu as portas para você? Boa. Em 2017, antes da universidade, eu fui conselheira municipal de cultura no campo das artes visuais e cheguei nesse ponto a fazer propostas, né, dentro do plano diretor de cultura. Enfim, né, como artista da cidade, já tinha uma inserção no meio cultural e, como conselheira, essa entrada mais próxima do poder público, né, e de diálogo e de proposição e de pensar a estrutura do fazer cultura, não do ponto criativo, mas do ponto do poder público, né? Que respaldo o poder público precisa ir na perspectiva de quem faz cultura na cidade. Quando eu entrei na universidade em 2018, eu estava tentando entender o que poderia fazer, e nesse sentido mesmo, né? Eu tenho que sair da minha cidade, atravessar São Paulo para ir para Guarulhos,
né? E o que eu trago quando eu volto? Né? Minha questão era essa, né? Você estudou em Guarulhos? Unifesp. Na Unifesp. Isso, História da Arte Unifesp. 4 anos? Quando era... O curso básico são 4, né? A gente costuma se formar um pouco mais do que isso. E nisso, em 2019, eu proponho para a Cecília, que era a então diretora, Cecília Camargo, diretora da Pinacoteca. Eu falei, Cecília, vamos sentar, conversar, entender as necessidades da Pinacoteca. E ela me relatou uma coisa muito complicada, que eram sumiços de obras. Então, furtos inesperados assim, de obras que aconteciam porque a chave ficava muito acessível, porque não tinha câmera, porque... Enfim, diversos problemas. E aí foi quando eu falei, bom, então vamos criar uma estratégia, vamos criar um site para a gente poder publicar as obras. E aí, a partir desse momento, a gente tem um marco de quais eram as obras que estavam no acervo, em quais condições, enfim. Não tinha nada disso não até tinha, então. Exato. Você tinha um inventário geral, mas você não tinha uma organização de conservação das obras, quando elas entraram, quando elas saíram para ir para uma exposição, né? Enfim, esse processo. E também, por não ter esse registro constantemente atualizado, não sabia se... Não tinha como relatar. A obra estava aqui no dia tal e não podia se fazer, então, um registro de boletim de ocorrência, por exemplo, né? Em caso de furto. E aí a gente pode pensar, né? Pensando, sei lá, contextos da Pinacoteca do Estado, que tem históricos, né? Também, enfim, bem mais antigos, né? Isso não tem acontecido. Mas de sumiços de obras, né? De avaria, de acervo e tudo. Você tem isso registrado, né? E não são procedimentos que você vê acontecendo em outras pinacotecas mais periféricas, Não né? tem um padrão, né? Não tem. Então, a estratégia foi essa. Vamos tornar público para proteger, né? Foi nesse sentido, assim. Então, enviei um projeto para um edital da cidade. Não existia categoria patrimônio nesse edital até então. Então, eu fiz, né, a ginga, né? Dentro das artes visuais, usar uma justificativa para o patrimônio. Consegui o recurso, então, para a criação do site da Pinacoteca. Foi assim que nós começamos, né? Então... a importância dos recursos públicos, né? Dos editais públicos de cultura para viabilizar ações. Então, o trabalho que eu realizo, ele não eu não sou contratada, né, da Pinacoteca, é um trabalho mesmo de sociedade civil, junto com o poder público, através dos recursos públicos. É nesse sentido. Não, maravilha. E assim, e a gente percebe, né, como é importante ter esse olhar de quem está de fora para perceber o que precisa também ser feito, porque às vezes quem está dentro sabe ou não sabe, né? Mas precisa sempre de uma força, né? Precisa ali de uma mão, precisa de alguém que tenha esse interesse em fazer, que no final das contas não agrega só o espaço cultural, né? Mas agrega principalmente para você, porque te abre portas também, né? Sim. Mas no caso específico da Pinacoteca de Mauá, tem uma coisa interessante que durante 10 anos, a Cecília foi a única pessoa trabalhando na Pinacoteca. Né? Então, esse nível de precariedade, assim, né? De não ter uma equipe, né? E, ao mesmo tempo, de muita força de querer fazer o negócio acontecer. Porque durante 10 anos ela manteve uma Pinacoteca sozinha, né? Ela montava a exposição. Fazia o educativo, cuidava do acervo, tudo. Né? Então, assim, uma mulher incrível, com um trabalho assim, de respeito durante 10 anos, né? E eu percebo que é uma coisa que acontece em alguns espaços fora do grande centro, né? Tipo, tem essa precariedade mesmo, assim. Olhando ali para a Pinacoteca de São Bernardo mesmo, 2 mulheres ali também, sempre correndo atrás. Família Geis, assim. Isso, né? A gente também percebe uma precariedade sempre. Eu acho que o investimento público sempre falhando, sempre não olhando para essa parte da cultura. E né? eu acho que um ponto principal nisso, Diego, é que são equipamentos públicos. São. Né? Não a gente não está falando sobre o poder público não estar olhando para iniciativas independentes de artistas, que já deveria olhar e dar um suporte, né? Mas como, infelizmente, o poder público não está olhando nem para aquilo que é dele. Né? Então, por exemplo, né, quando eu vou pensar esse acervo, né, da Pinacoteca de Mauá, e até um diálogo que eu acho lindo, né? Temos o Valdomiro de Deus incrível na Pinacoteca de Mauá, mas o de São Bernardo é maravilhoso, né? Uma cena de casamento assim incrível.
E são acervos que é isso, né? São pouco conhecidos quando a gente pensa no circuito de São Paulo. São acervos fantásticos, fantásticos. Assim, conhecer a Pinacoteca de São Bernardo, para mim, foi inspirador. Sim, você entrou, né? Conheceu lá como é que elas são conservando Exato, e tal. exato. Maravilhoso mesmo, assim. E você vê que é um trabalho... eu ainda não conheço a de Mauá, quero conhecer. Você conhece? Não conheço as duas. Não, vale a pena, vale a pena. Olha que eu visito coisa pra caramba, mas acho que sempre que eu vou pra lá, eu nunca fui na exposição visitar. que a gente fez lá, eu te chamei no dia, você também tava com compromisso, não deu, né? Mas você começa a perceber que é isso, é um trabalho muito de... tem amor, é um trabalho de guerrilha, né? Eu acho que é muito nesse campo mesmo da resistência, da guerrilha, porque até quando eu começo falando sobre o modo como a gente apresenta uma coleção, né? A ideia de apresentar o acervo da Pinacoteca de Mauá, pensando no circuito de São Paulo, é sobretudo por conta desse nosso modo, né? Enfim, bom, se tem pessoas de outra cidade valorizando, então a gente precisa começar a valorizar o que é nosso, né? Começa por aí. Mas a história do acervo, ela já é uma história que começa com guerrilha. E ela é muito associada à história da Pinacoteca de São Bernardo. O João Delijaikov, que foi o principal, né, enfim, fundador da Pinacoteca de São Bernardo, que com esse apelido carinhoso de João dos Quadros, ele era esse cara que comprava obras e doava obras, não só para a Pinacoteca de São Bernardo, mas ele foi fundamental para a formação do acervo da Pinacoteca de Mauá. Né? Então, ele foi esse grande mobilizador que juntou instituições que doaram. Né? Então, o nosso Lazar Segal vem do Museu Lazar Segal. Famílias de artistas que doaram obras através da mobilização dele. E assim, então, a primeira exposição da Pinacoteca de Mauá, em 2003, tem 44 obras só dessa doação e outras que já eram parte do acervo da cidade, Aloysio dos Santos e Hans Grudzinski. Mas então a gente começa o acervo com uma mobilização, né? E aí você vê essas pessoas, né? Camila, Geisa, em São Bernardo, a Cecília Camargo na Pinacoteca de Mauá, pessoas que estão ali com muita força de vontade mantendo, e que não deveria ser assim, né? Deveria ser com muita força de recurso público, né? Com muito apoio. Porque não é falta. Não é. Não é falta. Mas você vê a exposição que vocês fizeram lá, tava bem feita. PROAC. Viva a mobilização da cultura pra gente ter o PROAC, né? Tinha um mobiliário legal também, né? Vocês fizeram... Nós reformamos o mobiliário. Foi possível... o edital do PROAC para exposições em museus, ele exige a contratação de um arquiteto ou uma arquiteta. Nós tivemos a Fernanda Gomes fazendo a arquitetura da exposição. Magali, que é uma costureira incrível de Mauá, que fez a cortina. E essa cortina com uma função também vasta, né? Tem uma função estética, mas também tem uma função de conservação. Né? Criamos uma parede com ela. Né? Então, essas diversas funções que a arquitetura resolveu. E é isso, um PROAC que viabilizou isso. Bom. Né? Pô, maravilha. Uma equipe educativa, né, que pôde criar um material educativo que vai ser publicado em breve. Pô, legal. E assim, falando de PROAC, falando desses fomentos, né, desses editais, assim, eu percebo uma dificuldade, assim, de acesso, né? Tipo, a gente acaba tendo um certo acesso porque a gente tá no meio, né? Tá inserido, sabe quando sai, e aí tenta ou consegue escrever algumas coisas. Mas eu percebo que, assim, em geral, assim, nos artistas, principalmente artistas mais periféricos, assim, tem uma dificuldade enorme, assim, sabe? De chegar, de escrever alguma coisa, né? Como é que você olha, assim, essas questões? A gente sabe que o ABC ali, ele pode se comparar a outras regiões afastadas também, que não está no grande centro de São Paulo. Como é que você observa essas coisas? Você pensa num trabalho, além dos museus, para levar alguma coisa pro pessoal ou para trazer? Como é que você pensa isso? Deu para entender mais ou menos onde eu quero chegar? A minha pergunta você diz sobre a minha prática ou... Sobre a sua prática e fora da sua prática. Mais do que você tá, pelo que eu entendi, mais do que você tá perguntando quando chega as propostas de outros artistas. Não. Na verdade, muitas vezes, tipo, legal quando chega a proposta de outros artistas, mas vários artistas não conseguem nem escrever nada, tipo, não tem proposta, entendeu?
Então, se você tem uma ideia de como melhorar isso, do que fazer, sabe? Porque é isso. Tipo, às vezes a gente acaba tendo sorte, entre aspas, né? Porque a gente acaba conhecendo pessoas e acaba tendo acessos e tal. E a maioria não tem, né? E eu percebo muito material bom, muito trabalho bom, assim, que não foi encontrado. Não tá num museu, não tá numa galeria, não tá em lugar nenhum, assim. No máximo tá numa rede social, sabe? É isso. Pensando nisso que você diz, eu acho que a primeira palavra que me vem, assim, é sobre ética. Sobre a gente conseguir estabelecer relações éticas entre nós. Porque aqui a gente já conseguiu formar bem a ideia de que nós estamos tendo um baixo respaldo do poder público, né? E a gente historicamente sabe que isso tende a levar à privatização, né? Privatização de acervos, de maneira de, enfim, né? De conservação de acervos, gestão. Isso já é um problema por si, né? Mas eu acho que quando a gente pensa também nas relações que nós criamos entre pessoas do campo, quando a gente volta no ponto da ética de trabalho, é que eu acho que as coisas podem funcionar melhor. E eu digo isso de que maneira? Antes de começar, a gente estava conversando, né, sobre... eu realmente acredito na potência de quando você sabe o que você está fazendo, eu sei o que eu estou fazendo e a gente soma força. Né? E eu digo isso pensando, por exemplo, eu estou há 12 anos dentro do grafite, mas eu não vivo como grafiteira, né? Eu vivo como alguém que escreve, né? Eu escrevo, enfim, de diversas maneiras, né? Para diversas necessidades de escrita, né? Enfim, seja um texto curatorial, um texto crítico, um livro, né? Que eu tenho publicado, seja para, enfim, artigo, depende, né? Ou para um edital, né? Um projeto, memorial descritivo de obra, enfim, né? Diversos formatos. O artista, ele precisa ser um especialista em escrever também, sabe? Eu acho que quando a gente... esse sistema que nós estamos inseridos, ele está nos puxando para um lugar de uberização, né? De tudo, né? Do artista, inclusive. A precarização, que tem que saber fazer tudo, né? exato. Ele tem que ser precarizado a ponto dele tem que escrever, ele tem que fazer a produção, e ele precisa saber escrever um edital, sabe? E ele tem que saber escrever um texto conceitual para mandar para o edital, ao invés da gente ter, sim, sabe? Uma pessoa que faz cada coisa, sabe? A gente poder ter especialistas, né? Quando a gente começa a ter muita precarização, nós perdemos a especialização, né? Que é a possibilidade de alguém saber fazer muito bem uma coisa, né? E aí todo mundo sabe fazer um pouquinho de cada, porque todo mundo tem que se inserir um pouquinho e ninguém tem nada no final. Até tem, na verdade, especialista. O problema é que o que eu acho que falta é o artista, assim, que geralmente o artista fica muito focado no trabalho artístico dele, e esquece toda a parte do business do negócio, entendeu? Porque no fundo é um negócio. É um negócio. Ele precisa vender, ele precisa divulgar, ele precisa promover, ele precisa passar o conceito, alguém que divulgue isso. E aí o que precisa talvez são mais pessoas preparadas para planejar e produzir tudo isso, sabe? E juntar esses especialistas. Sim. E aí um cara que consiga escrever, conseguir a verba, né? Então, mas mais pessoas fazendo. Mais pessoas, mas é um cara que centralize, que eu digo, centralize para trazer essas pessoas, só que aí ele precisa conseguir verba também. Porque o artista tá preocupado em produzir para vender, geralmente para pagar as contas dele, né? Principalmente artistas não conhecidos. Então imagina a dificuldade desses artistas começarem a se inserir ou entrar em editais, né? Ele tá sempre atrás, não, eu vou ter que fazer tudo. Então, mas ele poderia fazer parceria, networking, né? Que também falta. Fala, vou descobrir um cara que faz isso, que aí o cara se preocupa com isso, ele vai ganhar o dele. É isso. Né? E cada um cuida no que sabe fazer. Porque eu acho que a gente entra num outro lugar que mas isso acontece com as produtoras e tudo. Mas também vemos muitos relatos de artistas que lidam com produtores que não têm ética, né? Por isso que eu comecei com essa palavra, assim, né? E aí é isso, nós já temos essa prática, ela já acontece. Mas acho que falta ética para que essas relações elas aconteçam de maneira... Porque, cara, o mundo não tá fácil, sabe? Assim, não tá fácil ter acesso ao recurso, né? Tem mais pessoas que estão... Nunca foi fácil, né? Nunca Depende. foi. Para algumas pessoas é fácil. Exato, né? Mas acho que é isso. Quando a gente fala muito sobre, mais acesso são também mais pessoas, mas o recurso aumentou, a distribuição melhorou, né? Não. Né? E não tendo aumentado o recurso, ou ele não está sendo tão bem distribuído, o que aumenta é a concorrência, né?
E aí a gente vai, né, enfim, entra nessas disputas desiguais, né, como você está trazendo, assim. E aí eu acho que vem esse campo, e por isso, né, eu falo desse interesse, que não é só em Mauá, não é só no ABC, que tem muito artista incrível no mundo, Sim. sabe? E essa pesquisa, ela precisa ampliar cada vez mais, né, de fato. Tem uma artista em Mauá, por exemplo, a Maria João, que esteve na primeira exposição que eu fiz lá, Travessias. Ela faz um trabalho lindo, que ela pega os mapas da CPTM do metrô e pinta em cima cenas do cotidiano do metrô, por exemplo. Esse é um trabalho, assim, que, sabe, assim, precisa ser visto, né? E é isso, né? Uma artista que agora ela vai fazer a primeira exposição dela em Mauá, por exemplo, Sim. né? E há quanto tempo ela pinta? Né? Há quanto tempo essa produção está em circulação? E justamente, que nem você disse, né? Esses artistas que não estão circulando num circuito maior, né? Mas estão aí produzindo, né? E acho que as relações, elas precisam existir para isso, né? Para propagar cada vez mais o que todos nós estamos fazendo, né? Não só um ou outro. Pô, maravilha, demais, assim. E Maria, primeiro assim, como é que você gosta de ser chamada? Maria Luísa, tá? Eu te chamo de Maria. Maria tá ótimo. É? Eu gosto muito de Maria Luísa, mas eu sei que às vezes fica meio comprido. Não, tá às vezes bom, fica então. mais rápido, pode ser só Fica Maria. na dúvida, será que é Maria Luísa? É, que nem Geralmente quando é Maria tem o segundo nome e fala os dois, né? É que nem eu, assim, tipo, Diego Reis, né, galera? Pô, Diego, por que assina como? Aí, né, quando vai autógrafo, não pode pôr Diego Reis aí, né? Diego é muito comum. Quem Diego? King Reis. King Reis. Mas, enfim. Ô, Maria, em termos de curadoria, né? Então, que é o que você tem feito aí, tem escrito, está escrevendo. Qual que é a dificuldade, assim, no seu caso, tá? Então, pô, você é uma mulher negra, tá? Do ABC. Tem alguma dificuldade, assim, de ter entrado nesse circuito, de ser curadora? Porque, assim, eu percebo que a área de curadoria, especificamente, é um nicho restrito, assim, sabe? E meio que assim, parece que não é pra qualquer um, assim, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Qual que é a sua dificuldade, assim, enquanto a pessoa que você é, assim, e lidar com isso, curadoria, assim, o que isso representa pra você, sabe? Eu acho interessante essa pergunta, porque eu não sei, eu acho que eu tenho fluído com tranquilidade, assim, sabe? Não que não existam problemas, né? Lógico que eles existem, mas não sei mesmo. Não sei quais são as dificuldades, assim. Acho que a dificuldade, não sei também, né? Acho que é um outro ponto, né? Sim. Falando com um homem negro também aqui, às vezes também acho que a gente aprende a lidar tanto com elas, né? Que quando elas vão acontecendo, a gente só vai vivendo, né? Sim. Essas situações. Mas eu não sei, eu acho que as coisas têm acontecido de maneira muito fluida, assim, e com muita tranquilidade. Acho que eu tenho a sorte de encontrar pessoas muito incríveis também com quem eu trabalho, e isso permite que as coisas não sejam tão difíceis. Mas, por exemplo, sei lá, grupos, né, de curadoras negras que se reúnem, né, e partilham afeto, né, a gente se encontra para falar de outras coisas que não curadoria. Sim. Né? Um grupo de amigas. E é isso, né, um suporte mesmo, assim, de vida, né. Eu acho que o que me dá saúde na curadoria é ter uma vida fora dela, sobretudo, sabe? Não vivê-la só. O mais importante é que você estudou, você está estudando, está sempre correndo atrás, está trabalhando. Acho que isso é o que faz as pessoas se sentirem... um motivador, né? Não, acho que você precisa, por exemplo, eu conheci, que você fez a pergunta que eu sou branco aqui, né? Tô por fora aqui. Mas como que a gente se conheceu? Eu senti como que eu conheci o Diego. Meu, ele aparece, não lembro exatamente agora como, mas querendo fazer coisas. E tipo, pra mim é assim, meu, o cara tá interessado, vamos trazer ele, porque eu tô procurando pessoas que queiram fazer. Sim. E pra mim não interessa se é branco, preto, amarelo. Assim, eu quero pessoas que arregassem a manga e façam. E saibam do que tá falando também. Então é por isso que eu assim, na minha visão, eu vejo assim, você está estudando, você estava lá, estava querendo fazer as coisas, e aí as portas vão se abrindo, sabe? Acho que, pegando nesse sentido, né, e acho que eu sempre fui muito propositiva, né, então, quando eu vou falar, né, sobre
a relação com a Pinacoteca de Mauá é antes de eu entrar na universidade, mas a universidade é esse espaço fundamental que me dá direcionamento de um campo, né? E me amplia a percepção sobre ele. Então, acho que sim, é uma característica minha, assim, né? Da proposição, da resolução de problemas, né? Quando você fala assim, a Cecília, né, estava olhando, ela entendia o problema, né? Mas, de fato, juntas conseguimos entender uma solução prática que era possível com recurso, com tecnologia. Mas eu acho que ser propositivo, observar o mundo com curiosidade, né? Acho que não perder a curiosidade. E também uma coisa que uma vez uma professora me falou na universidade, que acho que é uma coisa que eu levo assim sempre, é de que acho que quando a gente começa a estudar muito esse campo, a gente começa a sistematizar muito, né? Então entra numa exposição, já vê o texto, vê a legenda, já olha a obra, já entende, tá. E ela falou assim, quando vocês perceberem que vocês estiverem começando a estar assim, volta um passo e lembra de não perder o encanto, né? E eu acho que é isso, essa curiosidade, o encanto, e que eu acho que são as coisas que me movem com profundidade, assim, né? Então, quando eu falo que eu acho os artistas incríveis, não é porque é uma frase bonita, é porque eu realmente acredito, assim, os trabalhos me encantam. A curiosidade do artista no mundo e a maneira de pensar esse mundo, de propor, é encantador, né? E acho que a curadoria, ela é mobilizada por isso, né? A pesquisa é mobilizada por isso, por querer entender e conhecer cada vez mais. E acho que isso, no fundo, é o que me move, assim. Então, eu nem sei se eu consigo olhar tanto para esse campo das dificuldades, né? Eu acho que é mais, tipo... Não, eu percebi que... Né? Mas pra curadoria, desculpa eu te cortar, pra curadoria é difícil. Porque não tem tantos lugares, assim... É muito mais fácil, assim, você tem muito mais galerias, mesmo assim são poucas para tantos artistas. Sim, e aí museus, espaços culturais são muito menores. Então, pro curador em si, é mais difícil você conseguir achar uma vaga, né? Eu quase fiz também uma pós, eu queria fazer uma pós na Noruega. Eu esqueci o nome agora da escola, mas que é super disputado por curadores do mundo todo. Depois eu te falo. Que você sai de lá empregado nos principais institutos de arte do mundo já. Porque é muito bom, mas só que eu não lembro se são 2 anos, acho que são 2 anos full time. Um negócio integral, você não consegue fazer mais nada. Mas você sai de lá com, assim, é um currículo super procurado, sabe? Sim. Então acho que, assim, a dificuldade mesmo é essa, tipo, tem poucas vagas. Sim. E muitos museus já tem um cara, né, lá. Mas acho que é isso, é estudar, pesquisar e também, por exemplo, eu sou curador, mas eu não tô buscando vaga. Acho que eu adoraria fazer uma exposição para a Pinacoteca, pro MASP, mas eu não tô buscando, eu tô criando o meu próprio espaço. Sim, eu acho que esse é um outro caminho. É outro caminho também. Fundamental, né? E eu acho que é o caminho que mais acontece, né? Pensando nessa questão de inserção no campo. Porque acho que quando a gente olha somente para as instituições, elas são muito limitadas, né? Muito limitadas em quantidade mesmo, em vagas, né? Mas, por exemplo, quando eu morei no interior, um tempo, em Taubaté eu morei, e eu fui querer conhecer os museus das pinacotecas de lá, né? Do Vale do Paraíba. E eu entrei em contato com a Pinacoteca de Pindamonhangaba. E tanto a Pinacoteca de Pindamonhangaba quanto a de Tremembé, elas estavam, mas principalmente a de Pindamonhangaba, estavam indo começar a contratação, ou seja, começar, né, no processo primeiro burocrático para depois começar um processo de contratação do primeiro museólogo da cidade, né? E então muitas cidades fora desse, por isso que eu falo tanto desse centro, né? No centro a gente sabe o que é um curador, né? Nessas regiões você está primeiro contratando um museólogo, que é a primeira figura necessária para você ter um museu. Que acho que até isso as pessoas meio não sabem o que é, né? Exato, e aí depois você vai ter um curador. Sim, é isso mesmo. Sabe? Depois você vai ter um curador. E o curador também é isso, é a função que a gente também nem sabe muito bem o que faz muitas vezes, né? Sim. É muita coisa que faz, na realidade. Não, é verdade. E assim, primeiro que, mesmo aqui em São Paulo, né, nem todo mundo sabe o que é um curador. Né? Que, na verdade, a maioria não sabe. Né? Às vezes o artista não sabe o que o curador faz, acha que só escolhe ali e tipo, o trabalho de montar uma exposição não começa e não é por, beleza, bonito. Não, tipo, tem todo um trabalho de pesquisa, de pensar na montagem. Enfim, um trabalho
antes do que a gente vê lá, né? E a questão de se perguntar, pô, quando... ano passado a gente fez eu participei de um grupo de estudos em curadoria, que foi muito legal, o Nilo Almeida, com ele. E aí e a gente fez também uma exposição e tal. Mas foi muito legal, assim, porque hoje em dia eu entro nos museus e nas galerias e fico me perguntando, por quê? Por que tá desse jeito, né? Como é que o curador pensou, né, essa obra junto com essa, nesse espaço expositivo? Por que a gente caminha desse jeito? Porque tem tudo isso, né? Tudo pensado, não só colocado, né? Então, assim, de fato, assim, as pessoas não sabem. Porque é isso, é um nicho, e quem conhece, quem sabe o que é o trabalho, né? É a gente que tá inserido dentro disso, né? Mas é isso mesmo, assim, quando a gente vai para cidades mais distantes, a gente mal vê um museu, né? E quando vê um museu meio jogado, alguma coisa... Pô, a gente tava no Piauí, e aí lá no Piauí a gente procurou lá e tinha um museu, a gente descobriu que tinha um museu lá, numa cidade bem afastada e tal, de onde a gente tava. Ele chegou lá, tava fechado, meu. Tava fechado e, tipo, não era aberto há um tempo, assim. Então imagina a dificuldade que é. Continua. Eu ajudo. Eu te ajudo. Você tava falando, né, do museólogo e tal. Mas você tá falando você falou as cidades, assim, no Brasil, estatisticamente, você deve ter estudado isso também na faculdade. Mas quando eu tava estudando curadoria e museologia, você vai aprendendo, né? Se você começar a fazer pesquisa, você começa a descobrir, 80% das cidades não tem museu. Não tem sala de cinema. Não tem nem sala de cinema, que é uma coisa, sei lá, às vezes nem um circo, que é uma coisa mais básica. Que é quando desde pequenininho, de criança. Mas cinema, não tem um cinema, sabe? Então, as pessoas culturalmente, assim, por isso que mesmo em cidades já, sei lá, no ABC, a gente já cada vez tem mais coisas para fazer, mas isso também é não pode falar só mal do serviço público, né? Porque mesmo que não tenha pouca verba, mas o pouco que tem, eles estão criando algumas coisas. É que precisa melhorar, né? Mas aí precisa entrar com pessoas capacitadas e aí com, sei lá, é um passo cada vez, né? Como fazer um trabalho de formiguinha, a gente conseguir também ensinar isso para a população. Porque, imagina, você abre um museu, sei lá, num lugar que não tem nenhum cinema, e a pessoa não sabe nem o que é o cinema, por que ela vai no museu? Para ver uma pintura de alguém que ela não sabe quem é e não sabe qual é a importância histórica disso, às vezes nem tem importância histórica, né? Às vezes é um artista novo, mas que no futuro pode ser que tenha. Então, assim, é um convencimento, sabe? Um trabalho cultural, assim, de educação, né? E esses artistas contemporâneos que tem esse trabalho sobre o local, né? Sobre a cidade, sobre a vida, o momento que a gente vive. Você falou sobre não ter uma importância, às vezes, no nível ainda histórico, né? Porque não tem o tempo histórico ainda para isso, mas foi muito bonito na exposição em Mauá, por exemplo. Tem um artista já falecido, mas que tem muitas obras no acervo. Ele é Toshiharu Mitsunaga. E ele tem uma série de aquarelas sobre a cidade de Mauá. Todo o trabalho dele é sobre a cidade de Mauá, mas ele tem, no geral, pinturas a óleo, só que ele tem esse conjunto de aquarelas, né? E eu fui fazer uma visita com a equipe de limpeza do teatro, e uma das meninas falou assim, nossa, eu acho essa pintura tão bonita, mas que lugar é esse, né? Eu falei assim, você conhece o Museu Barão de Mauá? Eu conheço. Falei, então, esse aqui é ele antes de ter aquela grade na frente. Essa é uma pintura dos anos 80, né? Então, ele não tinha aquela grade ainda. Legal. Ela, nossa, mas eu pego meu ônibus ali, sabe? Não repara, né? Isso, e ver né? ali, pintado, né? Esse lugar que ela conhece, né? E ver que esse lugar tá diferente, enfim. Eu dei o exemplo de um artista, né? Que, enfim, tem obra dele no acervo. Mas outros artistas, né, que têm pinturas, e não só pinturas, mas esculturas sobre a cidade, né? Então, acho que essa importância do artista local, né? Ele aterra, né? Aterra a identificação, o reconhecimento, isso é muito bonito. Mas também, nesse mesmo sentido... Espera que eu me perdi um instante. Deu branco. Mas eu acho que tem duas coisas aí no meio, né? Uma que a gente não entende mais o tempo que as coisas necessitam para elas acontecerem. Então, quando a gente pensa,
vamos lá, história da arte, né? Século XIX. Você não tinha construções, começo do século XIX, isso. Você não tinha construções arquitetônicas no país que dessem conta da presença de um quadro dentro delas. Né? Você tinha só até então cadeia e igreja, sabe? Assim, eram essas as construções principais, né? E construções pequenas, né? Quando vem a família, né, real, você começa, então, a ter a criação de espaços para que as obras fossem produzidas. Então, já começa por aí, né? A construção do gosto, do que é o gosto, né? E por que a gente, quando mostra para uma pessoa uma pintura contemporânea e uma pintura acadêmica, ela vai gostar da acadêmica, né? Porque isso foi um gosto construído ao longo de séculos, né? Então, a gente construiu o hábito das pessoas frequentarem os museus em cidades que nunca tiveram, ou que têm museus recentes, como 20 anos de uma pinacoteca, é um bebê, sabe? Eu já dei uma boa deixa para entrar no... Isso que você falou, foram séculos, né, da pintura acadêmica, e aí quando começa o grafite, por exemplo, já vou dar uma deixa aqui. Que só nos anos recentes, nos últimos 10 anos, que realmente começou a entrar numa galeria, né, ser chamado para participar, sei lá, de uma exposição no museu. Então é isso, né? Que começa a cair no gosto, e aí quanto mais gente vendo, começa a seguir, acompanhar, e começa a ter interesse, e o público também vai, essas massas vão sendo atraídas para esses lugares, né? Principalmente os lugares que estão também fazendo alguma coisa. Tipo o MASP, né, fez aquela exposição, sei lá, quantos anos atrás, acho que já fez 2, né, inclusive, acho. E aí... Enfim, os gêmeos da Pinacoteca, né? Que mesmo acontecendo durante a pandemia, foi, enfim, uma das exposições mais visitadas, né, dos últimos tempos. Os Gêmeos está sempre lotado. Sempre lotado, né? Mas é isso, Você né? sabe que os Gêmeos foi a primeira capa da ZUP, né? Não sabia. E ninguém conhecia eles ainda. Só que a gente estava sempre em busca de localizar, vamos artistas que podem ser tendência e que podem dar certo. A gente sempre tenta localizar esses artistas. E aí falou, a primeira edição tem uns artistas que estão aparecendo, estão sendo chamados para fazer coisas na Alemanha, porque ninguém está prestando atenção neles aqui no Brasil. Aí falou, vamos colocar esses caras. É o ideal, mas foram assim, uma pesquisa de mais de 100 artistas. Falei, qual que pode ser a primeira edição? E aí a gente acertou em cheio, mas... Que dedo bom. E logo 2 anos depois eles aparecem no Fantástico, saem na exposição na FAP, que também é um espaço cultural super conhecido. E aí foi um passo atrás do outro, foram crescendo. Mas a gente fez um livro que chama Estética Marginal, que conta a história do grafite. E aí a gente começa a descobrir pesquisa, foram 2 anos de pesquisa. Aí as primeiras meninas que já era a segunda geração do grafite. Então aí começa a aparecer livros. O nosso não foi o primeiro, mas a gente começou a pesquisar quais foram os primeiros fora do Brasil, aqui no Brasil. Aí hoje o nosso já tá na pesquisa biográfica. E aí começa a aparecer mais pessoas pesquisando, aparecem museus, e aí começa a entrar os curadores. Fala, tem que começar a prestar atenção nisso. Né? Quando vai ter... sei lá, em 86, 87, não lembro, teve o Valauri, acho que foi o único grafiteiro que apareceu numa Bienal, né, por enquanto. Não sei se teve algum, nem os Gêmeos, acho que... Não. Que estão, mas já deveriam estar, eu acho. Processos, essa é um processo, mas vai estar em breve. Sim. Acho que assim, quando tiver um tema que dê para interligar a ideia, eu acho que eles aparecem. Acho também que o campo... Eu tenho me perguntado muito sobre isso, né? Sobre as interlocuções entre o grafite e o que a gente entende de maneira mais ampla sobre arte contemporânea. E acho que, de maneira geral, os curadores estão começando a olhar mais para o grafite, assim. Mas acho que ainda é um processo, os curadores mais das artes visuais, assim, né? Acho que, nesse sentido, eu me sinto um pouco privilegiada, posso dizer, né? Por ter vindo do grafite, né? E aí é isso. Pude fazer a exposição, a curadoria da exposição da Kelly Reis, do Mundano também. E acho que tem uma coisa muito interessante, porque, até voltando numa outra questão, né? Eu trabalhei na Pinacoteca do Estado, fui estagiária durante 2 anos por lá, dentro da museologia. E eu via, quando começou a entrar os trabalhos de grafite dentro da Pinacoteca, como acervo, né? Então,
de artistas como No Martins, que ele começa no grafite, depois ele vai para as artes visuais, né? Começa a ir para as instalações e para as pinturas. Foi aluno da Rosana Paulino. O Michel Senassetti também entra, né? A Natália Ferreira, pernambucana, também entra no acervo da Pinacoteca. O No Martins não, mas os outros dois foi através daquele projeto da exposição Enciclopédia Negra. Enciclopédia Negra. E eu vou olhar na ficha técnica, né? E aí esses artistas eles estão trazendo características que são próprias do grafite. Então, dentro da descrição, lata de spray, pintura com spray, pintura com posca, né? E aí começa a entender, então, que é isso. Assim, existe uma identidade do grafite que esses artistas, eles evidenciam, né? Às vezes na descrição, mas às vezes no material, às vezes na maneira como um respingo fica, né? A tinta fica com respingo. Novas fichas técnicas, né? Exato. E aí essa foi uma ponto, né? Que eu lembro de colocar como algo dentro da Pinacoteca. Assim, é necessário entender que as demandas dessa arte que vocês estão aderindo no acervo, elas trazem outras questões, né, de materialidade. O grafite, ele sempre fez isso, né? Dentro até da própria prática de grafite, né? Com a inserção, por exemplo, do uso do látex, né? Foi uma radicalidade dentro do próprio movimento, né? Enfim, brasileiros sempre criando, né, novos processos. Né? Criando pela necessidade, né? De não ter, de ter que fazer, né? Isso é muito bom. E aí, dentro disso, assim, tipo, do grafite entrando dentro desses espaços, né, que é maravilhoso, porque para mim o grafite é muito democrático, né? Tá para todo mundo. Você tá aqui no centro de São Paulo, tem uma empena linda, maravilhosa. Mas se você vai lá pra periferia, tem outro murão bonitão, com o movimento ali, com grafite. E aí uma coisa que eu me pergunto é que tem outras estéticas, tem outros estilos, né? Dentro das artes visuais que eu tenho dificuldade de ver dentro desses espaços expositivos, né? Então, por exemplo, tem trabalhos digitais, né? Tem pinturas digitais belíssimas, que tem um trabalho de tempo, de qualidade técnica e tal, de conceito tão bom quanto alguma coisa que é pintado numa tela, né? E outros, assim, né? A gente tá pensando aí agora, e até falando de tecnologia. Você como curadora, como é que você vê isso, tá? Então, desse tipo de trabalho... Posso estar falando besteira, mas eu acho que ele não tem muito espaço, né, dentro desses espaços expositivos. Por que não tem, né? E como é que você vê esse tipo de trabalho? Eu vou te dar um exemplo. Diga. Eu vou te dar um exemplo. Ainda desse contexto de quando eu trabalhei na Pinacoteca, eu lembro que na época eu trabalhava no núcleo de acervo museológico, né? Então é esse setor que organiza a coleção, né? E é um setor muito organizado e muito sistematizado, assim, tudo tem nome, maneira para ser feito, ordem para as palavras aparecerem, né? A Pinacoteca do Estado é realmente um exemplo de organização de museu, assim, é uma referência de fato. E eu lembro na época que nós recebemos o primeiro NFT, assim, não, começou aquela onda do NFT, eu lembro que recebemos o primeiro trabalho em vídeo, assim, que ia fazer parte do acervo. E aí a gente começou a se preparar para receber a primeira NFT. Tipo assim, isso vai acontecer no estado. No estado. E aí, na época, toda a equipe começou a se mobilizar para entender o que era NFT, como se cuida de uma NFT, como se armazena. E aí eu lembro que teve um momento que a gente falou assim, tá, então a gente precisa começar a pensar em como armazena isso, enquanto arquivo mesmo, enquanto obra, mas, ao mesmo tempo... nós temos televisão para passar isso, sabe? Será que é uma televisão que necessita? E começaram a surgir diversas questões, assim, né? Quais equipamentos são necessários para que isso seja fruído da melhor maneira, né? Quais são as demandas disso? E aí eu comecei a pensar isso na Pinacoteca de Mauá. Eu falei assim, a Pinacoteca de Mauá nunca teve uma obra, né, digital, porque nunca teve uma televisão também, né? E diversos artistas que têm obras na cidade são artistas digitais. Eu acho que tem uma camada, primeiro, de estrutura,
né, para muitas instituições que nunca receberam. E acho que também tem uma questão, sim, de como a gente lida com as técnicas, né? De uma relação com as técnicas mais tradicionais, com os modos mais tradicionais de expor. Acho que nesse ponto talvez o sistema seja ainda bastante conservador, sim. Né? Acho que tem essas duas coisas, assim, sabe? Uma questão de estrutura de museus, isso pensando em museus. Acho que as galerias já estão num outro ponto, né? Enfim, até por serem instituições privadas, acho que tem outras maneiras de se organizar. Mas os museus públicos, em geral, não têm, né, esse tipo de estrutura. E acho que essa questão das nossas maneiras de lidar com as técnicas, ela é muito imperativa ainda, de fato, assim, muito presente, né? Uhum. Não, perfeito. Assim, eu fiz essa pergunta porque o meu acesso, né, apesar de eu ser um artista que gosta muito das técnicas tradicionais, né, como aquarela e acrílica, enfim, o desenho em si, mas não tem como a gente não estar inserido, né, nesse meio digital e produzir digitalmente, assim. Então é um questionamento, assim, uma preocupação que eu sempre tenho, assim, sabe? Pô, eu não conheço, pô, eu tenho amigos que fazem trabalhos maravilhosos, assim, digitais, assim, mas eu sei que por enquanto não vão ter espaço dentro de uma galeria, né? Então tem que partir para técnicas mais tradicionais, né? O que você vê? Como é que você vê isso aí, Alan? Então, cara, acho que hoje a gente tá mais à frente, porque essa Zup, Pixel Show, desde o primeiro ano a gente sempre chama a galera que trabalha com animação, com motion, que são as pessoas que apareceram, que são os novos artistas de NFT, que teve o seu boom, né? Agora deu uma desaparecida, porque, eu não sei, ou a galera ficou sem dinheiro, ou começou a perceber que é melhor comprar uma obra que você consegue pegar nela. Porque tem um problema do NFT. Eu não lembro agora exatamente a parte técnica, mas tem um NFT que ele é encapsulado no próprio código, que aí se você recebe isso, você guarda num pendrive, né, ou aqueles pendrive que protege o próprio Bitcoin, por exemplo, que está protegido, e você pode espetar tá fazendo uma televisão para assistir. E tem um NFT que fica, por exemplo, como fosse o seu trabalho digital que você colocou no Instagram. Que poderia ser um NFT também. Só que está no servidor dessa empresa que gerou essa cápsula. E aí você compra um negócio, aí daqui 2 anos esse negócio foi pro baú, sei lá, faliu, e aí você perdeu seu NFT. Então as pessoas começam a se preocupar mais com isso. Mas tem hoje em dia, acho que quem tá ganhando dinheiro com NFT são artistas já mais consolidados, que tem um super conceito, porque no boom qualquer cara ia fazer um desenho, até usava um AI que já estava sendo testado, colocava lá para vender e ganhava dinheiro. Hoje em dia, sei lá, até eu testei lá, vamos ver aqui uns NFTs, mas não funciona bem assim, né? Então, assim, a gente começou, por exemplo, exposição de NFT. O que você começa a ver? O cara faz uma animaçãozinha ou GIF animado, criou um NFT. Só que aí tinha de tudo, coisa boa, coisa ruim. E a gente começa a procurar, falando, mas quem que é esse cara que fez esse GIF? É uma coisa legal? O que mais que esse cara faz, sabe? Vamos ver o currículo do cara, que acho que é o que o curador faz, né? Vamos tentar descobrir, que às vezes o cara manda um trabalho e você fala, nossa, incrível, deixa eu ver o resto. Você fala, meu Deus, acho que não foi a mesma pessoa. Não foi essa pessoa que fez isso, sabe? Então a gente sempre foi bem aberto para novas tecnologias. Então, a animação, por exemplo, aquele vídeo arte. Então, às vezes tem um vídeo arte que tem alguma coisa de tecnologia, então tem uma câmera, o cara tá fumando um cigarro, ele vira, aí assopra, de repente sai fumaça por trás da TV. E se você vê, por exemplo, você vai pra Arte Miami, Singapura, exposição em Singapura, aí você vê muito trabalho de arte com tecnologia. Coisas que se movimentam. Mas no Brasil aqui, realmente, assim, não vou falar que assim, nos grandes museus ainda não tem muito. Mas, por exemplo, você encontra no FILE, que é o Festival de Linguagem Eletrônica, que não é poderia ser um museu, mas uma vez por ano eles estão aí, sei lá, acho que mais tempo que o Pixel Show eles existem. Acho que se a gente tá com 19 anos, já deve estar com uns 20 e poucos. Que já era uma referência pra gente antes, sabe? E então a gente tá procurando, como eles estão procurando, a gente também, não posso deixar que eu tenha uma inspiraçãozinha neles. Então, por exemplo, o festival de animação que tinha, não existe mais. Teve o Fest, que era muito legal. Teve o Animamundi, que não existe mais, que também era muito legal. E que não sei por que não existe mais, mas deveria existir.
E então isso também começa a entrar no mundo da arte, sabe? Então por que não tem mais isso? Então por que a animação não está dentro de um museu? E aí acho que e alguns curadores começam, que nem o pessoal do FAI ou eu como no Pixel Show, começa a prestar atenção nisso e falar, vamos ter uma área aqui só de telas com essas animações. Ou, por exemplo, que nem tem no MoMA, que não é um NFT, mas poderia ser um NFT. É uma obra real mesmo, em um painel de LED gigante, que parece que é uma arte generativa que parece que tá tentando sair da obra. Você sabe, eu não lembro o nome do artista, mas é uma obra que eu acho muito legal. E, por exemplo, tem na Inglaterra uma loja, meio com galeria, e você olha para vitrine. A vitrine é exatamente isso, mas é um outro motion designer. Então, às vezes, você acha que está olhando a vitrine, mas aí ela estoura e é uma animação tentando sair. Só que, na verdade, não é o que você está vendo lá dentro, é uma imagem 3D que tenta dar a sensação que você está olhando. Claro que você só percebe quando você começa a andar que o negócio não tem ângulo, né? Mas assim, até tem ângulo, mas quando você anda, você vê que ele não se movimenta que nem um ângulo se fosse uma coisa real. Apesar que tem experiências de artistas criando, que você mexe, e aí você mexe o ângulo, como fosse um virtual production, assim, sabe? Então acho que algumas pessoas como eu, e acho que você também deve estar começando a pensar aqui que eu posso estar trazendo de tecnologia também para dentro desses espaços. Eu acho que assim, a questão de você estar conhecendo essas tecnologias, e aí aos poucos as pessoas... Porque não é difícil ver, porque também é caro. Porque não é só o cara colocar... O artista pinta, pendura uma tela na parede. Que é o valor da... Sim, óbvio, tem o valor da obra, mas é muito mais barato você pintar uma tela do que criar um trabalho interativo. Em tecnologia, assim, até fine art, assim, então, um trabalho que você fez, pintou lá no Photoshop, usou o programa que você fez, mas, deitou no conceito e tal, e transforma num fine art, assim, isso aí é uma coisa que a gente também não vê. Mas, assim, dentro do que a gente conversou aqui, eu começo a perceber que talvez seja até uma questão regional, assim, é o exemplo que você disse, né? Lá atrás, na fundação, né? Então, como que as pessoas olham a arte, como é que, né? Você fez uma comparação muito boa. Então, uma pergunta que eu me faço também, que é... Por que as pessoas gostam mais, né, de um trabalho acadêmico e o contemporâneo não tanto, né? Tem todas essas questões, né? Aquilo que é muito mais figurativo e realista, né? Eu acho que entra dentro... Vale também estudo, vale... pesquisar e entender um pouquinho, né? É legal que, assim, esse papo aqui gera um pontinho de interrogação aí na sua cabeça, né? Pra você pesquisar. Vou complementar só uma coisa disso que você falou, que aí talvez você pode dar a sua opinião. Na arte digital, por exemplo, eu como curador, às vezes eu vejo, como eu recebo, sei lá, quantos trabalhos por semana, e aí toda hora, Instagram, rede social, site do artista, aí eu vejo, eu até falo com o meu time... Falei, a gente podia chamar esse cara aqui pra fazer um trabalho aqui, um live art, ou pintar na... Aí a gente começa a descobrir, trabalho digital. Aí começa a falar com o artista, mas eu nunca fiz, acho que eu não consigo fazer isso aí. Então tem esse pepino aí na mão. Então tem muitos trabalhos, por exemplo, até numa das capas da ZUP antiga, as últimas edições, a gente fez dois artistas que trabalham, uma fotógrafa, que começou a trabalhar com a AI, e uma artista que trabalha com moda, ela cria coleções, ela começou a trabalhar com a AI. Eu até falei com ela, você podia fazer isso aí em quadro, hein, também, podia fazer exposição, que é muito legal. Pois aí vem o negócio, eu já pensei, mas aí precisa treinar e conseguir, porque a questão, assim, depende, tem coisas mais simples, como um quadrinho, que é mais fácil de desenhar, mas tem coisas que, às vezes, é hiperrealismo, que a gente conhece, por exemplo... A gente fez um dos episódios com a Marjô e ela consegue fazer exatamente o que você vê numa fotografia. Sim, na pintura. Então, tem a falta de técnica também. Muitos artistas não conseguem aplicar o que está no digital, que ele consegue fazer com perfeição no digital. Mas aí, se for passar para o real, ele tem dificuldade. Aí também, muitos curadores, às vezes, falam, eu queria isso num quadro, sabe? Numa parede, num painel gigante. Aí você não consegue trazer ele para participar.
Faz sentido. Eu vou fazer mais uma pergunta pra Maria Luísa, mas eu acho que isso tem a ver com o período, né? Esse período de tecnologia, né? Porque eu imagino, Maria, que você encontra muitos artistas que né, desse meio mais digital, né? E aí imagino que tem essa barreira, assim, de tipo, poxa, e aí, né? Acaba fazendo só isso. Tem disso? Eu acho que muitos dos artistas com os quais eu acabo me deparando, eles são artistas que estão pintando, que estão esculpindo, que eu acho que acontece até, vocês entendem muito mais desse assunto do que eu, acaba tendo uma separação do digital pro comercial e o artístico ligado a essas outras técnicas. Eu tenho a impressão de que muitos artistas fazem essa diferenciação, né? O que é o trabalho artístico e o que é o trabalho comercial com o digital. Então, eu, por exemplo, recebo poucos portfólios onde o trabalho digital entra junto com os trabalhos artísticos, né? E até pensando essas questões, se a gente for entender como mais uma técnica, né? Nesse caso, talvez ela não precisasse aprender uma nova técnica, né, para desenvolver. Pensando nesse exemplo que você deu, né? Na verdade, sim, se ela desenha com uma tablet, que é é um pincel, né? Eu acho que ela não teria problema nenhum em conseguir, pelo menos, desenhar numa tela. Mas é diferente. O problema é como colocar cor, aí já então, muda. mas é diferente porque a plataforma é diferente, né? Sim. É a mesma coisa que eu pegar e beleza, eu sou multiplataforma. Eu também faço parede, digital, tudo. Mas uma coisa é fazendo papel. Outra coisa é fazendo digital. Parede, então, eu spray. Pelo amor de Deus. Assim, tipo, eu faço técnica, eu faço mural e tal. Mas, gente, nunca que eu faço um trabalho inteiro com spray. Eu não faço. Porque é muito diferente. Então, eu acho que tem isso, né? A forma, assim, é muito manual. A manualidade do negócio, até ela muda, assim, sabe? A superfície, a plataforma, ela requer novas habilidades, né? Você que faz parede, né? Vem do grafite aí, você pode dizer, você também é do papel e tal? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Eu vou perdendo a dimensão, assim, quando eu vou ver, falta espaço, né? No grafite você chegava já com a ideia e já pintava direto na parede. Sim. Sem não sou do pessoal da preparação do papel, não. Tá. Gosto muito de ver a imagem e ir pra parede, né? E olhando e fazendo freestyle, mas ao mesmo tempo gosto do realismo, né? Sim. Mas é um realismo freestyle, entende? É maravilha. Deixa eu ver se eu não esqueci. Eu tô segurando uma pergunta pra você, tipo, há um tempão já, assim, tá? Lembrei. O curador, tá? Então, no seu caso aí, quando ele vai montar uma exposição, ou não, mas ele tem um tema, assim como o artista tem, porque o artista, ele tem o seu tema, né? Então, a gente chama aquele artista por conta do tema dele, por conta do trabalho dele e tal, e monta aquela exposição. O curador também tem isso, ele tem o seu tema, ele tem pra essa linha aqui que eu vou fazer o trabalho curatorial e segue. Ou não, ele é mais amplo, assim. Tá, eu, no geral, e eu acho que talvez esse seja um entendimento mais recente até, né? Recente, assim, nos últimos 15, 20 anos, a gente pode dizer, né? Enfim, no campo da curadoria, isso é quase que a metade do tempo que existe, né? O campo de curadoria. Mas, sim, no geral, os curadores têm os seus interesses, mas acho que uma habilidade também do curador é você ter essa versatilidade, né? De lidar com... porque eu acho que, mais do que os nossos interesses, existem as necessidades, né? Da exposição. Então, às vezes, você é convidado por uma instituição para fazer uma exposição e, lógico, que essa instituição te chama porque o seu trabalho que você vem realizando tem relação com aquilo que eles desejam fazer. Mas nem sempre vai ter a ver com a sua pesquisa específica, né? Mas você pode dar contribuições relacionadas, né? Então, e cada vez mais nós temos visto, né, no campo da curadoria, as curadorias compartilhadas.
Então você também lida com muitos interesses, né? E muitas pesquisas. Curadoria compartilhada é quando é mais de um curador. Exato. Que nem foi na Bienal, né? Exato. A Bienal de São Paulo. O foi próprio mais... Pixel Show, assim, tipo, não sou só eu, senão é uma... Assim, todo mundo tem o seu gosto, né? Senão ficar sempre o mesmo, todo ano... E eu acho interessante essa palavra gosto, né? Porque, de fato, o gosto ele é uma construção social, né? Ela é criada, né? É uma ilusão quem acha que o seu gosto é exclusivo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que esse é um exercício importante, né? Da curadoria, que é a exposição não pode corresponder ao meu gosto, né? E somente aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, né? E eu acho que esse é um exercício fundamental, assim, que eu diria que eu acho que o exercício mais difícil, mais necessário de um curador sempre se lembrar, assim, né? E acho que por isso que também as exposições com curadoria compartilhada são tão interessantes, porque é um exercício de diálogo constante. No caso mesmo da 35ª Bienal, né, a última, pelo menos no momento que a gente está gravando, né, foi a última Bienal, foi um exercício de curadoria, os curadores escolherem uma curadoria horizontal, por exemplo. Né? Porque normalmente a curadoria da Bienal tem o curador-chefe ou curadores auxiliares, né? Curadores assistentes, depende do termo que cada edição da curadoria apresenta, né? Ou então a edição que teve, o curador chamou artistas para fazerem pequenas curadorias nos seus espaços. Então, são exercícios curatoriais também os modos de organização da própria curadoria. Legal. Né? E aí, nesse sentido, eu acho as curadorias compartilhadas interessantes. Enfim, existem as pesquisas individuais, né, de cada pessoa, mas também acho que a versatilidade para você entender a demanda de uma exposição, a demanda que um artista tem para uma exposição quando ele te chama para fazer a curadoria, é algo fundamental, assim. E isso não é trair a si próprio, né? Não deixo de ter a minha pesquisa ou o meu interesse, né? Na realidade, eu acho que a gente pode ir se construindo e somando aprendizados nesse sentido, sabe? E treinar essa habilidade, né? Porque senão, se a gente fica muito preso ao que a gente gosta e à nossa pesquisa, fica difícil, né? A gente fica na bolinha, né? Ali. Exato. E não expande, assim. Exato. O esquema é tem que conseguir sair da bolinha. Sempre. A bolha é uma ilusão. Total. E é isso, é construída, né? É construída. A gente tá, e aí, quando fala de gosto... Da onde que vem esse gosto e como é que ele foi construído, né? Exato. É uma discussão que dá mais um podcast, né? Exato. O que você ia falar, Alan? Eu te cortei. Não, acho que é complementar mesmo. A gente acho que foi interligando os pontos aqui e chegou na conclusão aí do gosto. Eu tava falando do Pixel, sou eu, e a gente tem mais 8 ou 9... E tem um cara de tecnologia, um cara de arte, legal, de ilustração, de quadrinho, de música. É interdisciplinar, né? Não, é que o Pixel é criatividade 360 graus. Então já teve teatro, escultura, aí tem os makers, então tem arte e tecnologia. Sim. Até pegando... Espero não ter atrapalhado nada aqui. Pegando um gancho nisso, Alan, eu acho que essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes da curadoria, porque sempre perguntam assim, mas qual que é a formação necessária para um curador? Tem que ser formado em artes visuais? Tem que ser em história da arte? Tem um curso de curadoria? E acho que é uma das coisas que mais me encanta é ver, sei lá, pessoas de várias diversas, né? Então, eu tenho amigos que são antropólogos de formação, né? Fizeram ciências sociais, depois mestrado em antropologia, doutorado em antropologia e são curadores, né? Vão trazer uma perspectiva dentro, né, da curadoria, assim, que é única dessa área, né? E não única, assim, né? De só ter um modo, né? Mas tem uma base da antropologia para se pensar as artes, né? Enquanto que alguém do jornalismo, por exemplo, da moda, né? Traz outras perspectivas, no meu caso, história da arte. Né, mas não necessariamente a história da arte, né? Então, eu acho que esse é um ponto também, né? A interdisciplinaridade que o próprio campo permite acontecer. Né? Acho isso muito rico, né? No meu caso, eu fiz técnica de eletrônica e robótica. Aí, ó. Aí depois fui fazer comunicação, propaganda e marketing. Depois artes gráficas, que eu fiz o segundo bacharelado. E aí, mas eu já estava fazendo curadorias, mas sem ter estudado curadoria também. Mas eu fui fazer uma pós porque assim, ajuda. Você aprende muitos conceitos que facilitam o dia a dia do trabalho, assim, né? Algumas técnicas, né, de como trabalhar. E aí facilita, fica mais fácil. E principalmente quando você começa a criar uma coleção,
Falei, mas como que eu vou preservar isso? Que é exatamente o que você falou da Pinacoteca, né? Como que eu vou registrar? Tem um acervo digital, inclusive a gente lançou nesse último ano um acervo digital. E sei lá, já deve ter mais de 100 obras colocadas lá. Até agora estamos colocando a revista Zup, por exemplo. Então tá entrando lá cada edição, e aí interliga, porque a revista Zup é um projeto editorial do Pixel Show, né, hoje. Então começa a aparecer lá 300 mil artistas que participaram em cada edição. Então acho que é legal, esse complemento. Então, por exemplo, sei lá, até o cara, às vezes, por exemplo, eu conheço um cara que era advogado e começou, e largou, abriu uma galeria. Então ele mesmo tem que criar uma curadoria. E não é que a gente tá falando curadoria só para arte, mas é muito para você fazer curadoria para eventos, inclusive para palestras, sabe? Aqui, muita coisa. Exato, inclusive aqui, tipo, a gente fez uma curadoria, né? Tipo, a gente pegou, isso, Videocast. A gente pegou, colocou vários nomes, né, que era interessante. Foram né? o quê? Mais 50 nomes pra gente escolher os 12 vários primeiros. Nomes, e aí a gente foi, não, esse aqui entra, e aí a gente, né, entra por quê? Não, e aí o Alan, não, eu gosto, eu não sei, Alan, vamos nesse. Ah, não vamos. E aí ia, sabe? E chegar em 12 nomes, é isso. E a gente tava tentando, o objetivo era não ficar focado numa mesma linha artística, entendeu? Não vou falar só sobre quadrinhos, só sobre ilustração, só sobre grafite. E é bacana porque é isso que você falou, assim, né? Quando tem mais de uma mente, o negócio fica muito mais horizontal e não vai muito pro, sabe? Porque, por mim, ia muito pro lado de ilustração, de quadrinhos, não sei o quê. E aí o Alan, grafite. O Alan ia mais pro lado, grafite, não sei o quê. Design gráfico. Então a gente ia se completando, né? Ia discutindo, não, mas isso, não, mas precisa trazer gente assim também, precisa disso. E ia acontecendo as coisas, sim. E aí virou, né, o que é hoje, assim. Inclusive, um dos nomes de curadoria era também na Pinacoteca de São Paulo, né? Que no final não rolou a agenda, mas vai pro futuro, pra próxima temporada também. Não, da hora. Eu esqueci o que eu ia perguntar pra ela agora. A gente entra nesse bate-papo, nesse bate-bola, assim, de entra num assunto, entra no outro, né? E eu fico aqui segurando no pensamento, vai, mas já era. E aí quando eu começo a falar, vai pro saco o pensamento, mas depois eu lembro, tá? Tem algo a acrescentar, uma pergunta pra Maria? Então, eu acho que... Eu lembrei agora. Se alguém quiser te procurar pra... Falar, queira fazer um projeto junto, uma exposição, como que funciona? Como que te acham? Manda mensagem no Insta, no meu e-mail tá lá no Insta também. Qual que é o Insta? Mas sou do verbo ser mesmo, bem brasileira, _Menezes com S. A gente vai colocar na descrição, vamos colocar na descrição. Boa. Então vai ficar fácil localizar depois. Tá bem. Legal. Ô Maria, e ainda assim, a gente tá quase chegando no final, tá? Estamos nos finalmente já. Ainda falando assim de tema, o seu campo de pesquisa, então... Você falou muito da pesquisa, enfim, dessas questões todas. Qual que é o seu campo de pesquisa, tá? O que você gosta, assim, tipo... O que você... é isso aqui que eu quero e eu queria fazer uma exposição só sobre isso aqui. Os interesses, né? Olha... é muito difícil essa pergunta pra mim, porque eu tenho realmente muitos interesses, assim, quando vai pra esse campo, né, eu quero fazer uma exposição sobre isso. Eu sou filha de 2 biólogos, né? Minha mãe e meu pai são biólogos e acho que os temas ligados à biologia sempre me interessam muito. Então, me interessam as pesquisas artísticas e minhas mesmas, assim, ligadas à biologia. Então, em algum momento, alguma coisa assim ainda vai surgir, né? Ainda tá bem... Mas uma que eu tenho certeza, assim, é sobre mães pretas. Né, produções sobre esse tema canônico no nosso imaginário coletivo brasileiro, que são as figuras das mães pretas. Então, eu tenho, por exemplo, esculturas em casa, né, de mães pretas, pinturas de mães pretas, porque é um assunto que me interessa pessoalmente. Você tem uma coleçãozinha já. Tem uma coleçãozinha. E esse é um assunto que me interessa pessoalmente, assim. A minha pesquisa mesmo, ela tem ido nesse campo muito das territorialidades, né, de entender os territórios... mas me interessa muito como as imagens, elas migram ao longo do tempo na memória,
né? Essa é a coisa que mais me interessa na realidade, né? E isso a gente pode entender de acordo com os territórios que habitamos, né? E eu percebo que a figura da Mãe Preta, ela é esse cânone que ela liga o imaginário coletivo brasileiro contemporâneo com o colonial, com o período republicano, com o período pré e pós-abolição. É uma figura que ela está sempre muito presente, né, nas produções, e ela me interessa pessoalmente, assim, né? Tanto por ser filha de mãe preta, né? Quanto por ver as outras mães pretas da minha família, mas também ter amigas, né? E por ver como o imaginário coletivo brasileiro é formado essencialmente por essa figura, assim. Então, esse é um interesse, assim, que eu tenho. Mas que é isso, né? A gente vai, nas 24 horas que nós temos no dia, né? Mesclando, né, os nossos interesses pessoais com os interesses que estão aqui mais por perto, né? E eu acho que o que está aqui latente, assim, comigo, de fato, são os territórios. Que também me formam, né? De novo, venho de Mauá, sempre morei em casas onde eu dormia e escutava o som do trem, né? Por mais que você mora em bairros distantes da linha do trem, você sempre escuta o trem, né? Então, esse processo mesmo de... E trem, acho que para quem mora em São Paulo, às vezes não é tão entendido, né? O que é o trem? O trem liga cidades, né? A gente não está falando sobre a distância de 1 quilômetro, que é a distância entre uma estação de metrô e outra, que você pode ir a pé da Sé até a Liberdade, né? A gente está falando de 5, 10 quilômetros de distância entre uma estação e outra. Isso fala sobre cidades que são conectadas, sobre culturas regionais que são formadas, né? Então, isso realmente é o que tem me interessado, assim, mas acho que uma coisa tá ligada à outra, né? Território, Mãe Preta. Nossa, total, maravilhoso, biologia. Maravilhoso. E assim, e é legal que você carrega tudo isso, né? Você carrega na forma que você se veste, no seu cabelo, pô, nas suas pulseiras. É muito legal, assim, essa identidade, assim, que não é todo mundo, viu? Que não é todo mundo, assim, né? Então a pessoa, ela olha pra você assim e ela já sabe sobre o que você gosta de falar, sobre o seu tema, sobre N coisas, né? Que você já passa ali no exterior. No posto de saúde me perguntam, você é artista, né? Eu ouço sempre, eu entro no Uber. A pergunta, é sempre assim, ó, não 100%, mas 80%. Aí os caras ficam me olhando assim. E naturalmente sempre tô com uma pasta... tipo, tamanho A3. Tipo, porque tô indo, né, pra evento, alguma coisa, enfim. Aí eu sempre ouço, você é artista, né? Deu. Daí eles me confundem. Mas você toca o quê? Você é DJ? Não, esse tipo de arte. Esse tipo de artista. Eu tava com a Kelly no Uber umas 2 semanas atrás, aí o Uber assim, deixa eu só perguntar, vocês são artistas? Eu percebi pela conversa. É isso. Acontece. Você pode crer, da hora. E aí, pra gente finalizar, e se o Alan tiver mais pergunta, faz na sequência também. A gente falou um pouquinho de quando você pintava, você ainda pinta? Eu pinto cada vez menos. Cada vez ainda pinta, então. Sim. E quando você pinta, também são mulheres negras? Qual é o lance, assim, da sua pintura? Tem tema, não tem tema? O que você gosta de pintar? Olha, as últimas vezes que eu pintei, vou dar alguns exemplos, né? Eu pintei a empena da sede das Mulheres de Luta, que é um espaço de um coletivo chamado Mulheres de Luta em Parelheiros. É um espaço que existe... O espaço físico, eu não sei de quando ele mas o coletivo existe desde 97, e são mulheres que fazem ações ali no Jardim Erplim em Parelheiros, enfim, é um grupo importante ali, né, para a comunidade. Outro foi uma escola em Pindamonhangaba, né? Organizei a pintura das 3 salas, é uma escola enorme com 3 salas de aula, assim, a escola em si é bem pequenininha. E fiz um grafite que foi o rosto do Ailton Krenak. No Mulheres de Luta fizemos a fachada e a empena. Foi eu e a Majô, que também é grafiteira, ela trabalha com stencil. E eu tenho buscado pintar em lugares de luta, né? Então, ou ligado à educação, ou aos coletivos, né? Principalmente dentro da luta por moradia, que é uma luta que eu tenho tido muita proximidade no último ano. E no geral, sim, mulheres negras, mas acho que isso. Eu pintei o Ailton Krenak, então acho que no sentido mais de reforçar a resistência, a luta, o território, são esses assuntos que me interessam, né? Já fiz a Lélia Gonzalez também, Elenira Preta,
Então, esses são os temas que me interessam, né? E aí, cada lugar tem uma demanda, né? Nesse sentido que, de novo, minha prática é muito ligada ao território, né? Cada território pede algo. E aí entra uma pesquisa, tipo, esse território, então é interessante. E aí você faz uma pesquisa, olha o que é interessante pintar lá, vai, faz. Isso. Nesse do Krenak que você pintou, foi na onde? Na escola em Pindamonhangaba. Ah, legal. E por que você pintou ele? Eu pintei o Ailton Krenak porque foi bem quando eu estava muito próxima, né, ali da região do Vale do Paraíba, e foi na pandemia. Foi logo quando as crianças iam voltar a frequentar a escola depois de, enfim, né, mais de um ano, né, sem ir para a escola, sem ver os colegas. Então eu queria levar para a escola, e eu estava entendendo ali como uma demanda, né, porque eu via nesse momento muitas pessoas de São Paulo indo morar no interior. E, ao mesmo tempo, por conhecer ali o território, entendendo que as crianças e os jovens, eles sempre tiveram uma ânsia por sair do interior, né? Então, a gente tem que ir para uma cidade maior, porque aqui não tem nada pra gente fazer. E eu queria colocar... Aí foi mais uma escolha minha, eu acho, né? Entendendo essa demanda deles, né? Mas tentando apontar alguém que mostrasse a riqueza de lá, né? E essa sala que eu pintei é uma sala que você... De dentro da sala, você olha pela janela e você vê a Serra da Mantiqueira. Né? E aí a professora me chamou para fazer uma conversa com os alunos sobre o grafite, né? E eu levei para eles um trecho do livro do Ailton Krenak, ele vai falar sobre a família das montanhas, né? E que são famílias, né? Tem o pai, a mãe, o filho, a filha, o tio, o avô, né? Como essa natureza são ancestrais nossos, né? O rio é um ancestral também, porque ela é atravessado pelo Rio Paraíba, né? Rio Paraíba do Sul. Então, foi nesse sentido, né, de tentar fazer essa conexão com eles, né, com as crianças, sobre o território deles através dessa figura. Mas uma coisa que eles me pediram foi que pintasse um coração na parede, né? Então, tem essa demanda deles, assim. Mas tem essa tentativa de provocá-los também para olhar para esse lugar deles, né? Para esse território, para esse chão. Não, maravilha, meu. Adorei. Isso, gente. Queria falar mais, assim. Queria até, sei lá, fazer... mais pesquisas pra gente vir e ouvir pessoas também, pra gente trazer mais conteúdo aqui sobre isso, porque é diferente, né? Super. Diferente, assim, primeira vez eu acho que a gente fala, assim, sobre, hoje com a Marjô também, falou um pouquinho sobre isso. Tem que rolar uns debates aí sobre esse assunto. Não, muito bom. Maria Luísa, muitíssimo obrigado. Muito obrigada a vocês. Tem alguma coisa que você queira falar? Algum tema, alguma coisa, se você fosse... Alguma mensagem? Se você fosse se perguntar alguma coisa pra deixar uma mensagem, o que seria? Tem alguma coisa aí? Nossa, ele sempre muito, né? Filosófico, profundo. Nesse nível, eu acho que não. Ainda não. Pensa pro próximo. Obrigada pelo convite. Maravilha. É isso, então a gente fica aqui, né? Obrigado de novo, obrigado você que assistiu a gente. Deixe seu comentário. Siga o canal do YouTube, nossos canais aqui no YouTube, onde você vai ver vários outros videocasts. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Alan, o que é a vida? Pra finalizar, gente, obrigado. Valeu.